negócio não para, né? Eu fico olhando todas as notícias, todos os acontecimentos que a gente acompanha, nós jornalistas especialmente de olho, né, em tudo que é dito e tudo que é feito. E aí eu falo assim, mas será que a população acompanha as coisas desta forma como nós acompanhamos, né? Eu fico com uma sensação de que a população, o povão mesmo, está tão distante desse mundo. Ele analisa as consequências, Sim, e sofre. sente na pele, né? Sente na pele, mas os acontecimentos em si, acho que a população em geral não acompanha, né? Eu tenho a impressão que não. Grande parte do que a gente discute na imprensa, em termos de comentário, eu acho que a população como um todo passa bem ao largo, assim. Ela sente na pele, né? E acho que esse é até um dos elementos interessantes de se debater, que é como a população percebe o que está acontecendo, né, na economia, na sua vida, no seu bairro, né, no país, e a diferença dos analistas, que estão olhando indicadores, né, que muitas vezes envolvem o país inteiro ou envolvem uma região inteira. Então sempre tem uma certa dissonância, né, entre o que os acadêmicos, os analistas veem e como as pessoas muitas vezes enxergam. E eu acho que isso impõe um desafio grande aos governos, né, porque muitas vezes eles são, na maior parte das vezes, são aconselhados por analistas, por especialistas, mas é o voto do povo que eles têm que ganhar. Né? É. Que análise você faz de maneira geral? Sei que antes da gente entrar em alguns aspectos muito determinados do governo Lula, nós temos aí 1 ano e meio, né? Um pouquinho mais de 1 ano e meio. Quase 19 meses. Quase 19 meses. Está mais para um governo bom? Está mais para um governo mais ou menos? Eu acho que depende muito do recorte social que você adotar. Né? Então, se você estiver no 5%... Pobre tá osso. Pobre tá osso. Eu sou recorde do pobre, tá osso. 5% mais pobres da sociedade, você teve um aumento de renda de 40%, você está indo lá para o mercado, está incomodado com o nível dos preços, mas está com Da onde que o Roncaglia tira esse número aqui? renda de 40%, você está indo... Da onde que o Roncaglia tira esse número, meu Deus? É sério mesmo, eu queria saber. Ele já explicou isso em algum lugar? Onde ele tira isso? Nos 5% mais pobres da sociedade, você teve um aumento de renda de 40%. Os 5% mais pobre do Brasil teve aumento de renda 40%? 40%? 40%? Existe esse número, gente? Existe esse número? 5% mais pobre tem aumento de renda. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ler a matéria inteira da Agência Brasil. Renda dos 10% mais ricos é 14 vezes superior aos 40% mais pobres. Diferença entre rendimentos é a menor já registrada, mostra o IBGE. Em 2023, os 10% da população brasileira com os maiores rendimentos domiciliares per capita tiveram renda de 14,4 vezes superior aos 40% da população com menores rendimentos. Essa diferença é a menor já registrada no Brasil. Os dados fazem parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento mostra que os 10% da população com maior rendimento domiciliar por pessoas tiveram, no ano passado, renda mensal média de R$ 7.580. Não, peraí. O levantamento mostra que os 10% da população com maior rendimento domiciliar por pessoa tiveram, no ano passado, renda mensal de R$ 7.580. R$ 7.580. Já os 40% dos brasileiros com menor rendimento obtiveram R$ 527. Ambos os valores são os maiores registrados para cada faixa de renda. Gente, 10% da população com maior rendimento domiciliar do Brasil tiveram ano passado a renda mensal de R$ 7.580. Gente, em comparação mais extrema, o 1% da população com maior rendimento tinha renda mensal de R$ 20.664, que chegava a 39 vezes aos 40% de menor renda. Em 2019, a diferença era de 48,9%, 48,9 vezes, a maior já registrada. Redução da diferença. A diferença de 14,4% vezes entre os 10% das maiores faixas de renda e os 40% das menores é a mesma de 2022.
Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, a relação estava 16,9 vezes, o ponto mais desigual. 17 vezes foi atingido em 2021, no auge da pandemia. A série histórica do IBGE teve início em 2012, quando a relação era de 16,13 vezes. Desde então, os menores rendimentos cresceram em proporção superior aos do topo da pirâmide. Por exemplo, os 5% menores rendimentos tiveram evolução de 46,5% e os localizados entre 5% e 10% menores subiram 29,5%. Na outra ponta, a faixa dos 10% maiores cresceu 8,9%. Em janela de tempo mais curta, também é possível encontrar um estreitamento da diferença. Em 2019, os 40% da população com menores rendimentos tiveram uma evolução de rendimento. Já os 10% maiores rendimentos aumentaram o registrado tal. Entre 2022 e 2023, enquanto o rendimento médio domiciliar por pessoa cresceu 11,5%, o segmento dos 5% mais pobres teve elevação de 38%. Isso aqui é 2022, um ano de Bolsonaro, um ano de Lula, né? O último ano de Bolsonaro e o primeiro de Lula, a pesquisa pega. É muito doido isso, né, cara? É muito doido. 5% mais pobre é o cara que não tinha renda e passou a ter, mas continua na miséria. 40% de 0 é a 0. É 0. Cara, que loucura. Não, e assim, esse número que ele traz aqui é do último governo do ano Bolsonaro e do primeiro do Lula, né? Então, tipo assim, não é do governo Lula especificamente, né? Cara, isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que pegar isso aqui, cara. É tipo assim, ó. O que acontece? Em 2022, o Bolsonaro fez aquilo que todo mundo pedia pra ele fazer, né? Deixa de ser intoxicado com essas ideias de Paulo Guedes, coisa e tal, né? E, velho, abre o cofre, faz o governo puxar a economia, velho. Faz o governo. Ele fez pelos motivos errados, né? Mas fez o certo. De forma toda atabalhoada, né? Pra tentar ganhar a eleição, mas ele abriu o cofre. Mano, e o bagulho veio. Bruf. Então, muitos números da economia que o Lula hoje fala que é boa, coisa e tal, é por causa dessa... Vai ser muito deles encavalado com isso. Com a PEC da transição, que o Lula aprovou já em 2022 para entrar em ação em 2023, com esse gasto desenfreado do Bolsonaro para tentar se reeleger e com o rolê da safra, né, de 2022, que foi top. E aí, é muito louco isso, né? Porque você vê os caras justificando a parada, você assim, mano, vamos lá ver esse número. Aí você abre o número, você vai ver assim, tem um pedaço do Bolsonaro e um pedaço de Lula aqui, né? Mas o pessoal sempre pega esses números bons pra jogar nas costas do Lula, e quando é pra justificar arroxo fiscal no lombo do povo, aí joga a culpa no Bolsonaro. É impressionante, né? Você está indo lá para o mercado, está incomodado com o nível dos preços, mas está conseguindo comprar as coisas, o carrinho está mais cheio do que estava antes. Agora, se você está no 1% mais rico... o carrinho mais cheio, isso é lenda também, né? Acho que as pessoas ali estão com receio de que o ritmo de crescimento da riqueza delas vai diminuir. Note que eu não estou falando que vai diminuir a riqueza. Sim. O ritmo de crescimento dela, eles têm medo que diminua porque a agenda do governo é uma agenda de redistribuir o peso de impostos que a população carrega. Então hoje ela é majoritariamente distribuída na base da sociedade, até os 90%, né, mais pobres, e os 10% mais ricos geralmente têm uma carga tributária menor. Então que o governo... Foi um aumento do salário mínimo. Se tua renda é só um salário mínimo e tu recebe R$97 a mais, tu vai ter um aumento percentual foda. Mas não é foda, esse que é o ponto, né? Mesmo dentro de um salário mínimo, R$97 a mais, e eu nem sei se R$97 a mais já é descontado da inflação, não dá esses números de 40%. Né? Não dá, né, velho? Assim, a matéria que eu peguei aqui foi a matéria do próprio da Agência Brasil aqui, né, do PNAD, coisa e tal. E ele está se referindo a esse aumento ao ano de 2022 e 2023, né, velho? Ó, entre 22 e 23. Tá? Aí tem fatores aqui, vamos ver os fatores. Para o analista de pesquisa, Gustavo G. Aquino, 3 fatores podem explicar o crescimento mais intenso da renda dos grupos mais pobres da população. Um deles está relacionado aos programas sociais, em especial o Bolsa Família, que chegou a 600, com a inclusão de 150 por criança e até 6 anos, e adicional de 50 por criança ou adolescente. Né? Outra explicação é a expansão do mercado de trabalho, com renda, com a entrada de 4 milhões de pessoas de números ocupados, pessoas que não recebiam de rendimento ao trabalho e passaram a receber, como alguém no chat tinha dito aí.
O pesquisador cita ainda o aumento do salário mínimo acima da inflação, o que afeta não apenas o rendimento do trabalho, mas também o rendimento de aposentadorias e pensões em outros programas sociais, como o benefício BPC, né? Em 2023, o salário mínimo teve 2 reajustes e em maio passou a valer 1.320. A pesquisa de IBGE classifica como rendimento todo o dinheiro obtido por meio de trabalho, né, considerando pessoas com 14 anos ou mais de idade, aposentadoria, pensão, aluguel ou arrendamento, pensão alimentícia, doação e mesada de quem não é morador do domicílio, e a categoria outros, que incluem rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudos e programa social do governo, como Bolsa Família, Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego e BPC. Né? Aí, ó, tem o número, ó, índice Gini aqui, ó. Então, pode ver que até os 2 anos são iguais, tá vendo? É muito louco, né, velho? Os 2 números são iguais, né, velho? O último ano de Bolsonaro e o primeiro de Lula. É muito louco isso, né, velho? É muito louco. Enfim, fonte do governo aqui, né? Mas aí o Roncaglia, eu acho engraçado isso do Roncaglia, né? Que ele se posiciona realmente como uma boca do governo, né? É muito louco isso, né? O governo está tentando fazer é deslocar um pouco esse peso, porque, curiosamente, a mero deslocamento desse peso já vai transformar a nossa economia em termos de ritmo de crescimento, em termos dos setores que vão ser beneficiados. Eu acho que essa agenda é muito forte. Então, eu dividiria o governo Lula num plano mais alto, que é fazer a reforma tributária, em várias fases, né? A primeira foi aprovada recentemente, a segunda é da renda do patrimônio e a terceira é fazer a reforma da folha de pagamento, que está gerando toda essa briga sobre como financiar a Previdência. Tá? Mas são questões de longo prazo que demoram para acontecer, vão gerar muito debate e tal. E tem a agenda de curto prazo, que é retomar a atividade, que é redistribuir a renda, fazer com que as pessoas voltem a consumir, controlar ali alguns mercados que estão desregulados, que têm problemas ali de, né, principalmente mercado de crédito, com endividamento muito elevado, alimentos, né? A gente passou agora por um problema grave, questão do Rio Grande do Sul. Então existem ali alguns mercados em que a intervenção do governo pode ajudar um pouco, né, a, vamos dizer, melhorar a vida da população, fazer com que ela chegue. Só que isso, evidentemente, é uma agenda que incomoda quem está lá no topo. Então eu acho que, na média, um aumento de renda de 11%, na média, não é algo ruim. Certo? Todo mundo está ganhando mais, a gente está com níveis históricos de renda elevada, a inflação está controlada, e aí a questão é muitas vezes a diferença, às vezes de estratégia, qual que é o melhor plano, e eu acho que é isso que está em disputa entre o governo, muitas vezes o mercado ou o Congresso, mas eu acho que no geral o governo está fazendo, seguindo uma agenda que ele se propôs, que é restaurar a atividade econômica, resgatar a renda e tentar consertar as contas públicas, que esse sim né, é um grande problema. É um grande labirinto. E tem também o desemprego que está em queda. Então, tem o desemprego que em queda. É outro índice favorável desse governo. Não, né? e é um objetivo, né? Reduzir o emprego, melhorar a qualidade do emprego. São mais de 2 milhões de empregos gerados nesses 19 meses. A gente está falando de balança comercial com níveis recordes, né? O ano passado quase 100 bilhões de dólares de superávit, ou seja, exportações maiores que importações, e esse ano está se encaminhando para algo parecido. Não vai ser tão grande, mas vai ser próximo disso. O Brasil nunca teve isso. Por isso que os economistas estão dizendo que essa é uma mudança estrutural na relação com o resto do mundo. Aí a pergunta é saber se essa relação com o resto do mundo é a relação que nos leva a nos desenvolvermos, né? Que é a grande preocupação, que é se tornar um país de nível de renda elevado, com emprego de qualidade para todo mundo, sem gente passando fome, sem gente triste porque não tem o emprego que deseja, consegue se estudar, se qualificar, ter uma vida digna, ter vida cultural, consumir bem. Acho que esses elementos do desenvolvimento são elementos que vão vir, né, ao longo do tempo com essa agenda. Ainda uma questão que você acabou de citar, né? A questão da... Eu tenho que ver isso. É embaçado. Número é embaçado, cara. Número, ele é embaçado, mano. Número, ele é duro, velho. Né? Porque vocês viram ali, né? O cara pode pegar qualquer número e ele pode, né, omitir uma parte, falar outra. Qualquer perspectiva que ele olha, ele pode, né? Tem que ficar muito esperto, mano, com o número.
Aqui, ó. Esse é o histórico, tá? Balança comercial teve superávit recorde de 98 bilhões em 2023. Saldo de janeiro a dezembro, né? Esse aqui, eu não sei como é que tá desse ano, mas esse aqui foi daquela safra lá também, né? Dizem que a safra do último trimestre de 2022 foi uma safra monstra, né, velho? O que acabou, até tinha comentado ali no começo, né? O que acabou gerando essa parada, né? Inclusive influenciou bastante no crescimento do PIB, né? Deixa eu ver aqui, tava respondendo meu irmãozinho aqui. Deixa eu procurar esses dados aqui. A renda e quem tem mais dinheiro, os 10% no topo da pirâmide, muitas vezes fica preocupado porque fala assim, a minha renda não vai crescer, como você disse, não vai crescer tanto quanto estava crescendo. Essa turma esperneia, né? Esperneia E essa muito. turma tem força. Tem força.